o Senhor nosso Deus. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. Tu és aquele que vive e que reina para todo sempre. Oh, Pai, nós te louvamos, nós te rendemos graças, Senhor, porque a tua palavra, Pai, está estabelecida, Senhor, para sempre, Pai. A tua palavra. E nós te louvamos, Senhor, porque nós estamos aqui, Pai, para recebermos daquilo que a tua palavra diz. E o nosso coração, Senhor, ficará alinhado com a tua vontade, com o teu desejo, Pai. Nós te louvamos por uma noite poderosa, por uma noite maravilhosa. Pai, que eu possa falar não aquilo que eu quero falar, mas aquilo que o teu povo precisa, Pai, para crescer e para avançar no propósito que você tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Obrigado, gente. Lucas. Aleluia, a graça e a paz. Amém? Que alegria estarmos juntos para celebrarmos aquilo que o Senhor está fazendo. Eu vou tomar aqui porque eu estou engasgado com alguma coisa. Aquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Amém? Eu não sei se você entende, irmão. Eu quero que você possa pegar isso muito forte. Nós estamos vivendo um tempo precioso. Nós estamos vivendo um ano ímpar. Nós estamos vivendo um tempo em que Deus está nos dando a oportunidade de avançarmos em um ano o que nós poderíamos avançar em 5, 6, 7 anos. Tem sido assim com a tecnologias que eram para ser lançadas há 5 anos na frente, 4 anos na frente, elas foram antecipadas, e a mesma coisa está acontecendo com a igreja. Nós não vivemos, e a nossa escatologia não está baseada naquilo que nós lemos no jornal, aquilo que nós vemos na TV, mas assim como você viaja de carro, e você vai para uma cidade, eu não sei de você que já fez uma viagem longa, e você vai para uma cidade,
E de repente as placas começam a aparecer, dizendo: a cidade está a tantos quilômetros, a cidade está a tantos quilômetros, a cidade está chegando, a cidade está chegando. E aquela alegria começa a brotar no seu coração. Sabe, eu quero que você entenda isso essa noite. Jesus, Ele está colocando as placas, dizendo: eu estou voltando, eu estou voltando, eu estou voltando. E isso diz para mim duas coisas. Primeiro, diz que nós precisamos alinhar ainda mais a nossa vida, colocar a nossa vida cada vez mais perto da palavra, perto daquilo que a palavra diz. Mas diz também para mim que esse é o tempo da maior colheita de alma de todos os tempos. Esse é o tempo em que nós vamos colher as almas que precisam ser redimidas, alcançadas. Esse é o tempo em que a igreja vai se levantar em poder, em ousadia, em que a igreja vai fazer a diferença. Esse tempo de pandemia mostrou três coisas importantes. Primeiro, mostrou que o poder político é importante e nós precisamos dele. Mas existem coisas que o poder político não vai poder resolver. Mostrou que o poder financeiro é importante, nós precisamos dele, mas existem coisas que o poder financeiro não vai resolver. Mostrou que a ciência é importante, graças a Deus por ela, mas existem coisas que a ciência não vai resolver. Mas o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus manifesto, e aquilo que a política não alcança, que o dinheiro não alcança, que a ciência não alcança, a igreja alcança. Aquilo que os homens não podem fazer, Deus vai fazer através da igreja, através das nossas vidas. Eu não sei de você, mas eu estou com expectativas. Eu estou com aquele grito entalado, né? Como o pastor Dinho disse, eu peguei. E o diabo é que lute. Corre atrás do prejuízo, diabo velho, que a coisa está ficando cada vez mais apertada. E nós vamos avançar e nós vamos fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Eu queria falar com você sobre esse ardor missionário. Eu queria falar com você sobre você entendendo essa sua posição como crente e como aquele que vai ser o porta-voz para levar as boas novas do Evangelho até os últimos da terra. Você como aquele que foi escolhido por Deus. Há algum tempo atrás uma pessoa me perguntou: pastor, eu preciso de um chamado missionário? E eu disse para ela: não, você não precisa de um chamado missionário, porque nós já temos um chamado missionário, a igreja já tem um chamado missionário. Agora, se você vai para alguma nação, se você vai alcançar um povo, se você vai fazer um trabalho nesse sentido, é claro que você precisa de um chamado missionário. Mas no que diz respeito à igreja, a igreja já foi chamada. Se você diz: pastor, eu não sou chamado para pregar o Evangelho, você é o único no mundo e na história, porque todos foram chamados. E eu queria começar com Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, eu já preguei sobre esse texto uma dezena de vezes, já falei sobre ele tantas vezes, mas eu gosto desse texto porque isso sintetiza o que nós somos e como a igreja deve se portar. Isso fala sobre essa igreja, né? Que o pastor Bud, amanhã é o nosso dia Verbo da Vida de Missões, e eu ouvi tantas vezes o pastor Bud dizer, eu ouvi tantas vezes ele falar, de como Jesus falou com ele, de como Deus falou com ele, dizendo: coloque as suas igrejas, coloque a igreja Verbo da Vida, cada vez mais perto da palavra, cada vez mais próximo da palavra, e você não vai viver momentos de bênção, você vai viver uma vida de bênçãos. Porque às vezes pessoas elas perguntam: pastor, como é que eu faço para prosperar? Como é que eu faço para fazer isso? Como é que eu faço para ter sucesso? Eu te digo, querido, tem princípios para você prosperar, tem princípios para você ter sucesso, mas eu te digo também, tem um lugar em Deus, que quando você está nesse lugar, você vai estar favorável para as coisas acontecer. Tem um lugar em Deus, que quando você se coloca nesse lugar, como Abraão, lá em Gênesis capítulo 22, quando ele foi levar Isaque, e ele leva Isaque para sacrificar,
lá, e ele está lá com a lenha, ele tem o fogo, mas ele não tinha o cordeiro. Na verdade, Isaque pergunta: pai, cadê o cordeiro? Abraão sabia que o que Deus tinha falado com ele, Deus tinha dito: vá lá, sacrifique um menino, aquele era o filho. Eu não sei de você, meu irmão, eu tenho 2 filhos, e se Deus dissesse para mim: Rosilon, me dá Lucas, porque se você não me der Lucas, Campina Grande vai para o inferno. Eu digo: Senhor, eu vou te falar um negócio, viu? Os campinenses que põem as barbas de molho, porque dá meu menino. Senhor, é meu garoto. E Deus havia dito a Abraão: me dá o teu filho. E Abraão deu. Às vezes a gente lê a história, toma isso é como se fosse tão simplista, mas meu irmão, não foi. Abraão abriu mão do filho dele, ele disse: eu dou. Você já imaginou aqueles 3 dias que Abraão passa até chegar no monte, a angústia que ele sentia ao olhar para o menino e saber: eu tenho que sacrificar. Mas ele confiava tanto em Deus que a Bíblia diz no livro de Hebreus que ele cria que mesmo sacrificando Isaque, queimando, das cinzas Deus iria ressuscitá-lo. A fé de Abraão não estava em matar o menino, a fé de Abraão estava em receber o menino de volta. E Abraão vai. E quando ele chega perto do monte, Isaque diz: aqui está o cutelo, aqui está a lenha, mas cadê o cordeiro? E Abraão diz: Deus proverá para si o cordeiro substituto. Eu gosto de uma tradução que diz assim: mas no monte da obediência sempre haverá um cordeiro substituto. Quando você está nesse lugar de obediência, você vai perceber que as coisas vão fluir para você, vão alcançar você. Eu sou um itinerante, e nesse tempo, durante os últimos, eu pastoreei mais ou menos 8, 9 anos, mas depois eu fui ser itinerante, e eu viajo, e quando esse negócio aconteceu, eu disse: meu Deus, eu não estou viajando, como é que vai ser? Como as coisas vão acontecer? Eu tenho um sustento, mas eu precisava de algumas coisas e as viagens supria de alguma forma. E eu fiquei pensando: como vai ser? Falei com Daiane: amor, precisamos orar. Como será? Eu não vou poder viajar. Como a gente vai fazer isso? Como vai pagar isso? Como vai pagar aquilo? Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe o que faltou? Nada. Sabe, tem sobrado. Tem hora que eu penso que meu filho tem razão. Meu filho queria que eu comprasse um boneco para ele, caro. Eu fui com ele num lugar. Ele disse assim: pai, compra esse boneco para mim, eu estou precisando muito. Eu disse: Lucas, cara, um negócio desse aí eu vou comprar não, está caro demais. Ele disse: pai, compra. Eu disse: eu não estou com dinheiro, eu não tenho dinheiro para comprar isso não. Ele disse: vai lá no banco, pede que a moça te dá. Sabe, tem hora que eu tenho a impressão que a moça do banco está dando dinheiro. Mas é a mão do Senhor, é porque a palavra dele é fiel. Há um lugar. Aí Paulo aqui em Efésios capítulo 1, para a gente começar, Paulo diz assim, Paulo está orando, a partir do versículo 16, ele diz: não cesse de dar graças a Deus a vosso respeito, e de fazer menção de vós em minhas orações, para que o Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação, o espírito de sabedoria e de revelação, para poderes realmente conhecê-lo, e que ele ilumine os olhos do vosso coração, para saber. Aí ele fala sobre 3 coisas, para saber, primeiro, qual a esperança do seu chamado, ou vocação. Primeiro ele diz qual a esperança do seu chamado, da sua vocação. Depois, qual a riqueza da glória da sua herança. E versículo 19, qual o extraordinário poder que opera sobre nós, os que cremos. Agora eu quero que você olhe para o que Paulo diz sobre o nosso chamado, a nossa vocação. Quando nós pensamos em chamado, quando nós pensamos em vocação, e nós que somos o verbo da vida, e somos ensinados sobre os dons do ministério, nós logo pensamos que nós temos um chamado para o ministério. Não, eu preciso descobrir qual o meu chamado para o ministério. Pessoas perguntam para mim: pastor, eu preciso achar o meu chamado para o ministério. Não, eu não tenho chamado para o ministério, mas eu tenho chamado
chamado para o Ministério de Socorros. Eu vou socorrer, eu vou estar no departamento infantil, eu vou estar no trânsito, eu vou estar no diaconato, na música. Eu tenho esse chamado. Deixa eu te dizer, antes de qualquer um desses chamados, você tem um chamado para ser crente. A maior revelação que eu já tive na vida foi quando eu descobri que antes de ser um ministro, eu sou crente. E como crente, eu tenho que seguir os mesmos princípios de todos os outros crentes. Entender esse lugar em Deus como filho. Eu fui chamado. E quando Ele fez uma aliança comigo e com você, a aliança tem dois lados. A aliança tem direitos, mas também tem deveres. E eu comecei a entender que quando eu só busco meus direitos, eu viro um menino mimado. E nós estamos vivendo uma geração de meninos mimados. De meninos que não pode nada que... Ai, o que foi? Ranhão. Aqui. Ranhão o quê, rapaz? Outro dia uma mulher me procurou, disse, pastor, pelo amor de Deus. Eu disse, o que foi? Disse, ore por mim. Eu estou desesperada. Eu disse, o que foi? Ela disse, Juninho quer sair de casa, quer ir morar sozinho. Eu disse, quantos anos Juninho tem? Ela disse, 32. Eu disse, por que a senhora não já botou Juninho para correr na tapa? Bota Juninho para tomar o rumo dele, rapaz. Diz, ó, vagabundo, cai fora. Vai procurar a tua turma, rapaz. Que conversa, 32 anos? Pastor, quem vai fazer o Todd de Juninho? É uma geração de mimados. Quando nós não entendemos quem nós somos, aí nós ficamos crentes mimados. Ó, Senhor, se você não me der isso, eu vou me desviar. Eu vou dar até segunda. Se segunda-feira não acontecer, eu caio na bagaça. Meu irmão, quando eu entendi o que Ele fez na minha vida, quando eu entendi onde Ele me encontrou, quando eu entendi que eu ia para o inferno e a minha vida foi transformada, quando eu entendi tudo que Ele me deu, sabe, as coisas é o mínimo, as coisas é bônus. Mas muitas vezes nós não entendemos esse lugar como crente, esse lugar que nós temos como igreja. Você já viu alguém que vai comprar um celular e pergunta, liga? Alguém aqui já foi comprar um celular e perguntou se ligava? Não, você não pergunta se liga, porque ligar é função primária do celular. Todo celular, para ser celular, liga. Se não for, não é celular. Não é? Toda máquina de lavar, lava. Se não for, não é máquina de lavar. Foi criada com aquele propósito. Agora você chega lá e diz, e o celular tem quanto de memória? E qual os pitches da máquina, né? Quantos megapitches tem a máquina? E como é? Porque hoje o celular se transformou num pequeno computador na mão. Mas você quer saber dos bônus. Às vezes nós ficamos só interessados nos bônus. E Deus vai me abençoar. E o que é que Ele vai me dar. E o que é que Deus vai fazer para mim. E Deus abençoando você. Derramando sobre você. E esperando que você como filho dê a contrapartida. Sabe, meu irmão, eu não quero honrar meu pai biológico. Eu não honro ele. Não é pelo que ele já fez por mim. É pelo que ele é para mim. E eu fui lá outro dia, e eu sentei com o meu velho, e eu disse, pai, ele disse, eu estou precisando disso. Eu disse, eu vou ajudar o senhor. E ele disse, mas Rosilon, você está com tanta coisa. Eu disse, eu vou ajudar, porque não é o que você fez, é o que você é. Você é meu pai, meu amigo, aquele que eu... nos piores momentos da minha vida, eu pude olhar e você estava lá, dizendo, filho, vai dar certo. Filho, vai dar certo. Filho, vai em frente. Sabe, nós precisamos olhar para Deus, não pelo que Ele pode nos dar, mas quem Ele é para nós. E aí nós começamos a perceber isso acontecendo. Paulo dizendo, olha, entenda seu chamado. Que chamado? O chamado de crente.
o chamado para ser filho de Deus, o chamado para carregar a glória de Deus, o chamado para anunciar um mundo perdido. O mundo está desesperado, os gabinetes dos psiquiatras estão lotados, os gabinetes, os consultórios dos psicólogos estão lotados, eles estão buscando, estão desesperados, o mundo não sabe o que fazer, mas a igreja tem a solução. Qual é a solução? Jesus Cristo de Nazaré, porque você é testemunha que nesse tempo fez a diferença, quem serve e quem não serve. É diferente quem serve e quem não serve, é diferente quem ama ao Senhor e quem não está nem aí para Ele. Porque quem ama ao Senhor, diante de todo esse cenário, está dizendo, como Paulo disse, como Jó disse: eu sei em quem tenho crido, meu Redentor vive, meu Senhor é fiel, meu Senhor é poderoso. Dê o que der, Ele é fiel, vai me guardar, vai me proteger. Pastor, o senhor não está com medo de pegar o vírus? Não. Mas e se pegar? Creio para ser curado. E se morrer? Eu vou mais cedo que você para o céu. O diabo perde de todo jeito. De todo jeito ele se quebra. Porque se adoecer eu sou curado, testemunho para os outros. Se morrer eu vou para o céu. Pode não ser bom para os outros, mas para mim, estou na glória. Sabe, meu irmão, quando você pensa assim, você vai começar a olhar para a palavra de uma outra maneira. Você vai olhar para as pessoas dizendo: eu sei o que você precisa e eu posso te ajudar. Nós temos duas igrejas no Novo Testamento muito interessantes. Nós temos a igreja de Jerusalém, uma igreja em que estava a nata apostólica, uma igreja em que tinha Pedro, uma igreja que era pastoreada por Tiago, que era meio-irmão de Jesus. O Tiago, lá de Atos capítulo 15, era meio-irmão de Jesus. Ele se converteu depois da morte de Jesus e agora ele era o pastor da igreja. A igreja de Jerusalém tinha muita gente boa. A igreja de Jerusalém era uma igreja maravilhosa, mas a igreja de Jerusalém não havia compreendido a essência do Evangelho. Porque a essência do Evangelho não é eu, é nós. A essência do Evangelho não é o que Deus faz para mim, é o que Deus faz através de mim. A essência do Evangelho é o que Deus fez por mim, quando morreu no meu lugar, quando Ele enviou Jesus. É o que Deus faz em mim, à medida que a palavra vai me mudando, me transformando e me fazendo crescer, e é aquilo que Ele faz através de mim, porque eu começo a falar, a testemunhar, a anunciar, e por onde você passar, coisas vão acontecer. Por onde você passar, milagres vão acontecer. Onde você passar, pessoas vão ser transformadas. E meu irmão, eu vou te dizer uma coisa. Sabe, não tem coisa mais preciosa do que a salvação. Sabe, você pode dar a alguém alguma coisa. Lá em Atos capítulo 3, Pedro e João iam para a porta formosa, o homem pedindo esmola. O homem disse: me dá uma esmola. Pedro olhou para ele e disse: olha para nós. O homem olhou e disse: agora eu acertei na loteria, agora eu vou receber uma grana boa, vou receber uma esmola boa. E o homem olhou para ele, e Pedro disse: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. E às vezes nós pegamos esse versículo para pensar que Pedro estava dizendo: olha, eu sou um liso, não tenho dinheiro não. Mas não é isso que o versículo está dizendo. O versículo está dizendo mais ou menos o seguinte: Pedro estava dizendo assim: olha, eu poderia te dar um dinheiro, mas dinheiro acaba. Eu poderia te dar ouro, mas ouro acaba. Mas eu vou te dar algo que no dinheiro não pode comprar. Eu vou te dar algo que o ouro não pode comprar. Eu vou te dar algo que é maior do que tudo isso. Ele disse: olha para nós, eu não tenho ouro nem prata, mas em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. E aquele homem curado. Olha que testemunho poderoso. Olha que coisa poderosa. E aquela igreja de Jerusalém vendo tudo isso,
Mas em Atos capítulo 10, a Bíblia diz que Pedro estava na casa de um homem, e de repente um homem chamado Cornélio estava distante de Pedro. Ele teve uma visão. Alguém aqui já viu anjo? Eu nunca vi anjo. Deve ser uma coisa magnífica ver um anjo. E aquele homem viu um anjo. E o anjo disse: manda chamar Pedro, porque ele vai te dizer palavras que vão te salvar. Sabe, meu irmão, um anjo é um ser espiritual. Um anjo criança, uma perna quebrada e um braço na tipóia ainda poderia matar você facilmente. Porque um ser físico não é páreo para um ser espiritual. Esse ser grandioso em glória, esse ser que é maravilhoso, pode fazer coisas extraordinárias, mas não pode fazer algo que só eu e você podemos. Sabe qual é a maior raiva do diabo? A maior raiva do diabo não é o que você tem, a maior raiva do diabo é o que você é. Porque lá em Ezequiel ele disse: eu vou subir acima do trono de Deus, eu vou colocar o meu trono lá em cima, acima dos anjos, eu vou me sentar lá em cima. E ele caiu, mas a Bíblia diz que quando Jesus morreu, Efésios diz que eu e você fomos levantados, e agora nós estamos assentados no lugar que ele queria estar, à direita de Deus, assentado com Cristo. Ele queria estar lá, e nós estamos assentados com ele. E Hebreus diz que os anjos são ministros daqueles que herdaram a salvação. Quantos herdaram a salvação? Os anjos trabalham para você. Os anjos estão para servir você. Aí Cornélio diz: olha, vai chamar Pedro. O anjo não pode pregar o evangelho, mas Pedro pode. E Pedro vai à casa de Cornélio, prega o evangelho. Enquanto Pedro está pregando o evangelho, algo extraordinário acontece. Sabe, meu irmão, eu não sei de você, eu já tive muitas experiências boas na minha vida, muitas experiências que me deram muita satisfação, mas as melhores foi quando eu conduzi alguém a Cristo. E eu me lembro uma vez indo para João Pessoa, um carro ia na minha frente, e de repente, aquele carro buzinando muito, e eu deixei aquele carro passar. Eles iam em alta velocidade, deixei aquele carro passar. E uns 5 minutos depois, quando eu descobri numa curva, aquele carro havia batido em outro carro. E eu parei o meu carro e eu corri lá. E quando eu corri lá, a gente tentando tirar aquelas pessoas do carro, e mais carros foram parando, e a gente tentando tirar as pessoas. E como tinha muita gente tentando tirar desse carro, eu corri para o outro. E quando eu cheguei lá, aquele homem, era uma Pampa, o motor havia pressionado ele. E ele estava... E quando eu cheguei, eu olhei para ele e eu sabia, ele vai embora. E eu segurei na mão dele, e eu disse: você já ouviu falar de Jesus alguma vez? Se você ouviu, pisque para mim. E ele piscou os olhos. Eu disse: você crê que ele pode salvar a sua vida? Ele piscou os olhos. Eu disse: eu vou orar com você. E eu orei com aquele homem. E quando eu terminei a oração, eu vi aquele homem dar o último suspiro. E aquilo que era para ser um momento tão triste, eu saí dali tão alegre, porque eu estava no lugar certo. Para cumprir aquilo que Jesus disse lá em Lucas. Ele disse: multidões e multidões, elas estão indo para o inferno, mas eu e você vamos interceptá-las. Multidões e multidões, elas estão indo para um lugar de tormento, mas eu e você vamos transformar a vida delas. Sabe, aquela igreja de Jerusalém, ela entendia, ela tinha, mas quando Pedro prega para Cornélio, quando Pedro ministra a família dele, enquanto Pedro está ministrando, o Espírito cai sobre eles, eles são batizados com o Espírito Santo, todo mundo fica meio que assustado, porque Deus não está na nossa caixa, Deus não é nosso. Deus é Deus para quem Ele quer, como Ele quer, e a gente não tem nada a ver com isso. Se Deus quiser fazer de uma forma, você fica quieto e deixa Deus fazer.
Os caras estavam ouvindo o evangelho, ninguém tinha levantado a mão, ninguém tinha feito confissão de salvação nenhuma, mas no seu coração tinham aceitado Jesus, batizados com o Espírito Santo. Ah, mas pastor, isso está fora do script. E Deus segue script desde quando? E aí, aquela coisa maravilhosa, os irmãos que haviam ido com Pedro ficaram maravilhados, mas quando a igreja soube, era como algumas igrejas que nós temos hoje. Espere, que grupo é esse? O que é que vocês estão pregando? Deixa eu ver aqui se enquadra no que eu creio. Eu me lembro uma conversa que eu tive com um pastor, e ele disse: desculpa, pastor Rosilon, mas eu não creio desse jeito. Eu disse: rapaz, eu não sou obrigado a crer igual você crê, não. Eu, justamente por isso que eu sou gente, eu tenho capacidade de pensar e de entender as coisas de uma forma diferente. É por isso que eu olho para a Bíblia e Deus me deu capacidade, como deu a você, de entender. Se você não crê igual a mim, não tem problema. Agora, uma coisa eu vou te dizer, nós vamos para o mesmo céu. Você gostando ou não, nós vamos estar nas mansões vizinhas. Toda vez que você sair lá na mansão celestial de manhã, vai ver eu na varanda, dizendo: e aí, pastor? Como é que está? Porque o céu não é nosso. Você entende? Então aquela igreja começou a dizer: não, não pode ser assim, não pode ser desse jeito. Chamou Pedro para corrigir Pedro. Mas a Bíblia diz, e eu quero que você abra lá, Atos capítulo 11, a partir do versículo 19. A Bíblia diz, né, que algo aconteceu. A Bíblia diz que aqueles irmãos que haviam sido dispersos da tribulação, houve uma grande perseguição à igreja. E eu vou dizer um negócio a você, às vezes eu quase sou tentado a orar para vir uma perseguiçãozinha para a igreja no Brasil, porque aí ia separar, não é? Porque é na hora, meu irmão, que sabiá muda de canto, que a gente vê quem crê e quem não crê. Sabe, é muito bom na igreja, aleluia, oh glória, mas quando sai lá fora, e eu já fui assim, na igreja eu saio, eu digo: se eu encontrar Satanás, eu dou na cara dele, mas no primeiro batimento de pé, corria com medo, ai, o que é isso, meu Deus? Mas quando você entende a essência do evangelho, você entende: rapaz, eu sou embaixador de Deus. Você entende quem você é. Havia uma grande perseguição, estavam perseguindo os irmãos. A Bíblia diz assim, Atos capítulo 11, versículo 19: mas os que haviam sido dispersos, por causa da tribulação que sobreveio por causa de Estevão, espalharam-se até a Cilícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, tão somente aos judeus. Porque a ideia que se tinha é: Jesus veio para alcançar os judeus, não é? Os discípulos ficaram escandalizados quando viram Jesus conversando com aquela mulher, lá no poço, em João capítulo 4, né? Não falaram nada por conveniência, mas ficaram pensando: que é isso, rapaz, que Jesus está conversando com essa mulher aí? Quem é essa mulher aí, rapaz? Jesus não sabe que essa hora do dia é a hora que vem as mulheres, essa mulher, não é, tem a vida toda troncha aí, e Jesus falando com essa mulher, está lá de papo. Mas eu vou dizer um negócio, aquele encontro transformou a vida daquela mulher. Às vezes você é o fator decisivo na vida de alguém. Às vezes você é o ponto para mudar a vida de alguém. E aí a Bíblia diz que, versículo 20, havia porém entre eles alguns chipriotas e sirineus. Esses, chegando a Antioquia, falaram também aos gregos e anunciavam-lhe as boas novas. A mão do Senhor estava com ele e um grande número abraçou a fé e se converteu ao Senhor. Ora, a notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, pelo que enviaram Barnabé até Antioquia.
Quando ele chegou e viu a graça de Deus sobre ele, se alegrou, e exortavam a todos que permanecessem fiéis ao Senhor, com prontidão de coração, pois era homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé. Assim, considerável multidão se agregou ao Senhor. Entretanto, partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo, e encontrando-o, conduziu a Antioquia, e durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja, e anunciaram e ensinaram numerosa multidão. E foi em Antioquia os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Agora veja que coisa maravilhosa. Essa igreja de Antioquia, ela nasce. E essa igreja de Antioquia, ela nasce com um fogo, não somente de pregar aos judeus, mas de pregar aos gentios. Não somente de anunciar aos seus, mas anunciar a todos. Eles queriam alcançar a todos. A Bíblia diz algumas marcas dessa igreja, e é essas marcas que nós queremos nas nossas igrejas, é essas marcas que nós queremos na sua vida. Veja, a primeira marca dessa igreja, ela tinha o favor de Deus. Porque, meu irmão, eu quero ensinar isso para você. Quando você faz a vontade do Senhor, quando você acha aquele lugar que Deus te chamou para estar, você vai estar num lugar para receber as bênçãos de Deus de uma forma sem medida. Sabe, existem duas formas de receber as bênçãos de Deus. Duas formas. Aplicando os princípios, colocando os princípios em práticas, e aí você vai receber, e isso independente se você é crente ou não, se alguém der, ele pode ser crente ou não, ele vai receber, se alguém anda em amor, ele pode ser crente ou não, ele vai receber, mas existe conectado com isso o lugar em Deus. Tem muita gente que só quer as bênçãos de Deus. E eu vou exemplificar isso. Meus dois filhos, meu filho Lucas, ele era menor, e toda vez que eu chegava em casa, eu trazia presente. E Lucas, ele corria para a mala. E eu dizia, filho, dá um abraço no papai. E ele vinha, fazia assim, para a mala, porque ele sabia que na mala tem presente. E aí meu filho tinha 4 anos, 5 anos, 6 anos, ele ainda não entendia algumas coisas, e é natural ele correr para a mala atrás dos presentes. Mas se quando ele tiver 14, 13, 14, 15, ele ainda preferir a mala, eu tenho problemas. Porque eu vou ser só o fornecedor de coisas para ele. Você me entende? Eu vou só ser aquele que paga as contas dele. Eu vou só ser aquele que sou para financiar as bênçãos na vida dele. Mas eu quero que ele cresça, não mais olhando para a mala, para o presente, mas olhando para o Pai. E dizendo, Pai, mais importante do que as coisas é você. Aquela igreja tinha o favor de Deus, porque eles entendiam que se as coisas acontecerem, nós louvamos a Deus. Se não acontecerem, nós louvamos a Deus do mesmo jeito. Porque eu e você não estamos apegados a coisas. Nós estamos apegados ao dono das coisas. Segunda característica que aquela igreja tinha, aquela igreja começou a crescer. Por quê? Porque onde a mão de Deus está, a coisa vai se espalhar. Às vezes nós pregamos, nós anunciamos, ninguém vem, mas quando uma pessoa é curada, você vê um enxame, porque o poder de Deus se manifestou. Às vezes você prega para uma pessoa, prega, e aquela pessoa dura, mas uma hora você está lá, Deus dá uma palavra para você, e aquela pessoa às vezes está doente, você diz, rapaz, Deus acabou de falar comigo que você está com essa doença, mas Ele vai te curar agora, vou orar por você, ora, e aquela pessoa se rende aos pés do Senhor. Sabe, uma história bem interessante, um rapaz foi para a Europa, primeira vez que ele ia para a Europa, feliz demais por ir
ir para a Europa, e pregou numa igreja lá, maravilhoso, foi um tempo maravilhoso. Passou 1 ano e meio, e ele voltou à Europa novamente, e uma pessoa estava esperando ele no aeroporto, disse: olha, pastor, quando disseram que era o senhor que vinha, eu disse ao pastor da nossa igreja, quem vai buscar ele sou eu. Porque aconteceu uma coisa com meu pai por causa de você, e eu vim aqui para falar com você sobre isso, né? E você já fica, né? A pessoa fala, você diz, vixe, foi uma coisa boa. E ele disse: rapaz, eu estava assistindo uma fita de vídeo com meu pai, ainda era fita de vídeo, estava assistindo uma fita de vídeo com meu pai, a pregação que você fez na igreja, e de repente eu fui lá na cozinha pegar água, e quando eu voltei, meu pai estava caído no chão, chorando. Olha, uma coisa terrível. E ele dizendo: eu quero, e eu disse: papai, o que foi? E eu comecei a perguntar, e ele disse: eu quero. E aí ele me contou o que aconteceu. Ele disse que quando eu saí para a cozinha, ele olhou para a TV e disse: caba safado, ladrão, vem aqui atrás de euro. Aí de repente a câmera filmando, o pastor parou, olhou e disse: eu estou falando com você. Aí ficou esperando, disse: é com você mesmo. Aí continuou pregando. Aí ele disse: se uma fita de vídeo, Deus pode falar comigo. Porque quando ele começou a dizer isso, ele disse que a fita parou, pegou o pastor de cheio, e o pastor olhou, né, a cara dele ficou espragatada lá na televisão, e ele disse: eu estou falando com você. Aí o senhor disse: comigo? Aí ele disse: é com você mesmo, eu estou falando. Aí ele disse: se uma fita de vídeo pode falar comigo desse jeito, imagine o que Deus não pode fazer. Sabe, meu irmão, quando a mão do Senhor está operando, a mão do Senhor estava operando na vida dessas pessoas. Quando a mão do Senhor está operando, quando a mão do Senhor, você não precisa fazer esforço. Às vezes pessoas perguntam: qual o método para fazer a igreja crescer? Pregar o Evangelho. Prega o Evangelho, anuncia o Evangelho, e você vai ver, as pessoas vão ser tocadas, as pessoas vão ser salvas, as pessoas vão ser curadas, as pessoas vão ser batizadas no Espírito Santo. Mas o pastor e os ministros não podem fazer sozinhos, porque eles são limitados. Mas quando a igreja pega, é igual mosca, matou um, vem 100 para o enterro. A coisa começa, não é? E crente é igual massa de bolo, bateu em crente e cresce. Crente é uma coisa impressionante, não pode mexer com crente, porque mexeu com crente a coisa começa a crescer, e você vê que as coisas começam a ir lá, o país não sei o quê, mas quando os crentes se envolvem, a coisa muda de figura. Aí pessoas falam mal de você, diz: olha, eu não creio nisso, olha, você é isso, olha, você é aquilo, mas na hora que o diabo dá uma borrachada nela, ela corre para você e diz: irmão, ore por mim, que ela mesmo não ora, porque ela sabe que você é diferente, ela critica, ela fala, mas na hora que o diabo pega, ela: pastor, irmão, o que é? Só olha aqui. A igreja de Antioquia queria alcançar o mundo. A igreja de Antioquia estava vendo a mão do Senhor sobre ela. A igreja de Antioquia, por onde ela estava indo, aquela fama começou a correr, e por onde ela estava indo, ela estava pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho, ela estava levando as boas novas. Sabe, meu irmão, eu quero dizer isso para você. Eu fico tão feliz pelo crescimento da igreja brasileira. Tão feliz porque nós estamos crescendo. Eu tenho 44 anos. Eu me converti em 1994. Aceitei Jesus. Eu tinha 16 anos. Deus alcançou minha vida. E eu tenho visto de lá para cá como a igreja tem crescido. Hoje nós somos 22 milhões de crentes. Mas quando eu vejo a notícia que uma pastora mandou matar o marido, eu fico pensando que tipo de influência a igreja está tendo. Quando eu vejo a notícia
de que pessoas elas estão fazendo coisas que não deveriam fazer, eu fico imaginando que influência a igreja está tendo. Meu irmão, nós somos chamados para influenciar. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Nós fomos chamados para nos levantarmos para fazer a diferença. E aí, quando você olha para isso, você percebe que os olhos das pessoas se colocam nisso. Por quê? Porque é fácil enxergar o erro, mas às vezes não é tão fácil ver todos os benefícios que têm acontecido. Mas quando acontece um erro, todo mundo bate em cima. Mas sabe, meu irmão, nós precisamos nesse tempo nos levantar como influência mesmo. Nós precisamos nos levantar e sermos sérios, dizendo: pecado é pecado. Ah, pastor, mas tem que ser politicamente correto. Mas pecado é pecado. Não importa se é politicamente correto ou não é politicamente correto. É o que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz que aborto é pecado, eu sou contra. Se a Bíblia diz que mulher e mulher agarrada, homem e homem é pecado, eu sou contra. Ah, pastor, mas isso o senhor está sendo preconceituoso. Não, estou sendo bíblico. Nós precisamos ser influência. E eu vou encerrar dizendo essas 3 coisas. A Bíblia diz que Deus diz que a igreja vai ser luz. Se nós apagarmos as luzes aqui, nós vamos ter uma escuridão. E eu tenho aqui no meu celular uma lanterna. E essa lanterninha aqui no meu celular pode não fazer muita diferença agora, mas na escuridão ela faz toda a diferença. Porque se eu mandar apagar as luzes e eu ficar com a minha lanterninha aqui e dizer: gente, vem todo mundo para cá, que eu estou aqui num lugar bom, você vai seguir a luz. E você vai ver o ponto e você vai vir. Isso vai ser um referencial. Quando Jesus fala sobre isso, Jesus fala sobre a igreja sendo luz. Sabe o que é a igreja sendo luz? É a igreja sendo percebida. É a igreja se levantando. É a igreja orando. É a igreja tomando posicionamento. É a igreja mostrando que tem autoridade, que quem manda nesse país é a igreja, porque nós oramos, e Satanás tem que correr, tem que dobrar. Não tem essa história de vai fazer o que no meu país e no seu, não vai fazer o que ele quer, porque nós estamos aqui, nós vamos orar, nós vamos descer e falar com o Senhor, nos consagrar, e Deus vai mudar a situação, vai mudar a história. Mudou agora. Mudou. Só pode ter sido Deus o que tem acontecido no Brasil, meu irmão. Uma pandemia dessa, um mundo em pânico, e o PIB brasileiro crescendo, e as exportações crescendo. E quanto mais o pessoal diz, vai dar errado, mas dá certo. Eu fico olhando, eu digo, meu Deus do céu, parece que esse homem é Jonas. Porque Jonas resolveu fazer tudo que Deus disse: não faz nada. Isso eu faço. Deus disse: não vai para aí, não, se eu vou. Parece que está querendo atrapalhar, mas não é, está seguindo o fluxo, e Deus fazendo as coisas, e a gente fica olhando e você diz: meu Deus do céu, só pode ser a mão de Deus que está sobre nós, porque a igreja diga: eu sou luz. Você é luz, meu irmão, você é luz. Segunda coisa, a igreja é sal. Tem alguém aqui que é do interior? Sertão? Talvez você lembre do seu avô, seu bisavô. Você ia na casa dele no sertão, aí tinha um fogão de lenha e a carne salgada em cima do fogão de lenha, que era para defumar. A gente nem chamava defumar, né? Era salgar lá para poder, né? Tem até uma história interessante do prefeito de Itaperuá, que resolveu só dar caixão na quinta-feira, só caixão aqui, só na quinta-feira. Quem morrer no outro dia, a prefeitura não dá caixão. Luiz de Barro, o nome dele. E aí um dia um senhor chegou e disse: segunda-feira, né, doutor Luiz de Barro, eu vim aqui porque papai morreu e eu preciso que o senhor me dê um caixão. E ele disse: não, caixão é só na quinta-feira.
Eu disse, não, está certo. Eu disse, então dá para o senhor me arrumar aí pelo menos uns 30 quilos de sal? Aí ele disse, para quê? Eu disse, vou salgar papai, para ver se ele aguenta até quinta. Porque papai morreu. Vou fazer o que com papai até quinta-feira? Eu não tenho como comprar um caixão, não tenho como enterrar papai. Só se eu salgar papai, vai botar papai em cima do fogão até quinta-feira. A igreja é sal. Esse mundo está apodrecido, mas não está pior porque a igreja está aqui. Sabe, meu irmão, todas essas coisas ruins que você tem visto é só uma prévia do que o diabo vai fazer quando a igreja sair. É só a prévia do que Satanás... Está vendo essas epidemias, essas desgraças todas? Isso é só uma prévia do que o diabo vai fazer quando a igreja sair. O pior é que o caba tentando morrer e não morre. Que a igreja já foi. Eu não sei de você, mas eu vou na primeira viagem. Terceira coisa, a igreja é perfume. E é interessante que eu estava lendo Rick Renner quando ele fala da igreja sendo perfume. E ele diz que quando a Bíblia diz que a igreja é perfume, está falando da essência. Não é? A essência é quem dá a qualidade do perfume. A essência ela vem num vidrinho deste tamanho assim. Mas faz litros e litros de perfume e tem a mesma fragrância da essência. Né? Quando alguém entra com um perfume bom, você diz, rapaz, meu amigo, mais cheiroso que mala de barbeiro, olha, que coisa linda, não é? Pessoa toda perfumada. Da mesma forma, quando alguém entra com um perfume ruim, você já viu aquele perfume agressor que você não quer cheirar e ele invadindo o nariz? Você diz, pelo amor de Deus, cara, tu tá usando Gambares, é? Aquele perfume. Outro dia eu estava no elevador e entrou uma pessoa com perfume. Meu Deus do céu, eu já estava para ter uma biloura dentro do elevador e aquela coisa toda, e parece que não era só eu não, tinha outras duas pessoas, a mulher lagrimejando aqui no canto do olho, e não era emoção, porque ela não estava emocionada com nada, todo mundo, a gente segurando assim o fôlego assim, e a pessoa toda feliz, né, olhando assim, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, falei, gente do céu, fala com ela. Meu Jesus do céu, essa mulher vai fechar consultório hoje. Aquele perfume, aquela coisa agressora, ruim, mas um perfume bom, você diz, rapaz, a igreja é perfume, é para ser sentida. Sabe, nós vamos pregar até o último da terra, quando nós pregarmos aqueles que estão próximos de nós. É maravilhoso ir para o outro lado do mundo, mas eu não faço missões só quando eu vou para o outro lado do mundo. Eu faço missões quando eu prego para o meu amigo, quando eu prego na escola, quando eu fico igual carro velho. Quem já teve Fusca sabe que o bicho dava prego, e às vezes você tinha que botar na ladeira para poder pegar. E quem teve Fusca aprendeu a botar o pé, né, para segurar a embreagem, o acelerador, para poder soltar e o bicho pegar, né? O cara que teve Fusca dirige qualquer coisa. E aí você, né? Eu tive um Fusca azul celeste 76, uma bolinha de ferrugem o bichinho. Eu mandava lavar, ficava com medo. Eu digo, Senhor, livra o homem que lava para não dar o tétano nele. E aí, né? Aí você vira crente igual carro velho, aonde chega prega, aonde você passa prega, tá no ônibus prega, tá na escola prega, tá no metrô prega, tá na escola dos meninos prega, aonde você passa você prega, você anuncia, você dá testemunho. Essa é a igreja que Deus está nos chamando para ser. Eu queria que você ficasse de pé. Aleluia. Nós vamos alcançar até o último da terra. Nós somos como a igreja de Antioquia. Nós gostamos da igreja de Jerusalém, achamos maravilhosa a igreja de Jerusalém, mas nós queremos ser como a igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia alcançando as pessoas, alcançando o mundo. Atos capítulo 13 diz que havia na igreja de Antioquia pastores, profetas e mestres. E trabalhando e servindo na igreja, Deus disse, separa esses dois aqui. E separaram Barnabé e Paulo.
E Barnabé e Paulo começaram as viagens missionárias. E o mundo foi tocado. Essa igreja é uma igreja de Antioquia. Uma igreja que quer alcançar o mundo. A nossa igreja é uma igreja de Antioquia. Nós queremos alcançar o mundo. E nós não queremos alcançar as pessoas só para ter igreja grande. Sabe, meu irmão, eu tenho servido ao pastor Bud e a Guto nos últimos 20 anos. Agora, em finalzinho de julho, eu fiz 20 anos de ministério de tempo integral. E eu tenho servido a eles. E eu digo uma coisa para você: as coisas que eles menos se preocupavam eram com igreja grande. E Guto diz uma frase que eu acho maravilhosa. Ele diz: não queremos usar as pessoas para construir um grande ministério. Queremos usar um grande ministério para levantar pessoas. E eu tenho visto que esse é o desejo. Nós recebemos ligações, meu irmão, toda hora, dizendo: queremos entregar uma igreja para vocês. Olha, queremos passar uma comunidade para vocês, um grupo de crente para vocês. Olha, nós temos uma igreja aqui, nós queremos colocar essa igreja para ser verbo da vida. E eu vejo constantemente ele dizendo: rapaz, Deus não falou conosco. Nós não estamos atrás somente do crescimento, mas nós estamos atrás de fazer o que Deus nos chamou para fazer. E qual é a visão? Espalhar a palavra. Então nós vamos espalhar a palavra. Amém? Eu queria que você pudesse reclinar a sua cabeça. E eu quero fazer uma coisa. Eu queria que você resolvesse nos próximos meses, né? Nós temos ainda 4 meses para o final do ano, né? 4 meses. Nos próximos 4 meses. E eu queria que você propusesse no seu coração de dar uma oferta para essa igreja nos próximos 4 meses. Pastor, o que é que eu vou ofertar? Você vai ofertar 2 pessoas nos próximos 4 meses. Você vai pregar para essas pessoas. Você vai ver Jesus salvar essas pessoas. Você vai trazer essas pessoas para a igreja. Você vai acompanhar elas até elas se firmarem. 2 pessoas. Eu queria que você colocasse isso no seu coração. Nos próximos 4 meses eu vou ofertar essas 2 pessoas. Era um slogan maravilhoso que nós, não sei se ainda tem, do grupo de casais, né? Planta um casal e colhe uma família. Lindo isso, lindo isso. Você vai semear essas 2 pessoas e você vai colher. Você vai ver o que vai acontecer. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida quando você resolve alcançar pessoas. Você vai ver que você vai viver uma vida em que as bênçãos vão te alcançando. Às vezes, reclina teus olhos. Reclina tua cabeça, fecha teus olhos. Eu quero orar com você. Pai, obrigado em nome de Jesus, Pai. Pai, obrigado por esse tempo, Senhor, em que você incendiou o nosso coração para alcançar os perdidos. E Pai, eu sei que aqui tem muitos jovens, Senhor. Muitos que estão na faculdade. Muitos que estão se formando. E eu oro, Senhor, para que você possa usar a vida deles, Pai. Eu oro, Senhor, para que você possa usar os casais que estão aqui hoje à noite. Eu oro, Pai, para que você possa usar essa igreja, Pai. Pastor Isaías e Ana Fábia têm uma visão tão grande, Senhor. E quando essa visão chegou no coração dele, pessoas pensavam que era loucura. Mas hoje, a cada dia que passa, nós percebemos quão perto está de se concretizar. Tanta gente sendo alcançada, tanta gente sendo tocada, tanta gente sendo ministrada. Pai, eu oro agora em nome de Jesus. Para que você possa tocar na vida dessas pessoas, Pai.
para que você possa incendiar o coração delas, para que nós possamos transformar essa cidade. Essa cidade, Senhor, onde há tanta gente nesse momento desesperada, Pai. Quantas pessoas estão agora mesmo nas drogas? Quantas pessoas estão agora mesmo buscando no sexo? Quantas pessoas estão agora mesmo buscando em tantas coisas a paz e a alegria que elas não vão encontrar nesses lugares, mas que elas podem encontrar em Jesus. Oh, aleluia. Pai, nós somos embaixadores, nos usa, Pai. Pai, eu quero estar na linha de frente, Senhor, para alcançar a minha geração. E se você não voltar nos próximos 30, 40 anos, eu quero poder ir para casa com aquela sensação de ter feito o que você me confiou para fazer. Mas eu sei, Pai, que você não usa pessoas sozinhas. Você usa a multidão. Como igreja, nós temos autoridade, poder. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.